Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Ponto de Equilíbrio e hoje o nosso episódio está muito mais especial, né, Wesley? Porque nós estamos com um convidado aqui mais que especial, um amigo aí de muitos anos e ninguém melhor que ele mesmo para se apresentar. E eu vou chamar aí, seja bem-vindo, né, Júnior? A gente vai chamar de Júnior aqui, né? Já conversei com ele antes, falei, Júnior, não consigo te chamar pelo seu nome. Ele, José, é bom que não me envelhece. Eu falei, então é isso aí. Então seja muito Eu sempre bem-vindo, fica Júnior. mais novo. Muito melhor. Júnior, seja bem-vindo. E aí, se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, Josiane. Olá, Wesley. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder participar, sempre poder ter alguma parceria, algum contato com vocês. Bem, meu nome é José Júnior Lima. Como a Josiane já disse, eu gosto de ser chamado de Júnior, porque eu fico bem mais novo. E minha trajetória começou como estagiário do Sebrae Minas, aqui em Belo Horizonte. Hoje eu moro em Belo Horizonte. De estagiário do Sebrae, eu fui morar aí em Muriaé, como técnico de microrregião do Sebrae, e depois como diretor de unidade do Senai. Nesse meio tempo, além de administração, formei em Direito e comecei a atuar, então, no direito empresarial. Voltei para Belo Horizonte há 4 anos. Hoje, aqui em Belo Horizonte, atuo com consultoria empresarial e com direito empresarial, com franquia, já publiquei alguns livros. Sou casado com a Josiane. Aí a gente tem a doutora Josiane e aqui eu tenho a Josiane, minha esposa, que é de Belo Horizonte, morou aí em Muriaé também. Temos 2 filhos, o Alberto, de 15 anos, nascido em Muriaé, e a Bia, Beatriz, Bibi, de 3 aninhos, nascida já aqui em Belo Horizonte. Um resumo legal seria esse. Muito bom, Júnior. Júnior, acaba que você já contou um pouquinho do que você faz hoje, né? De como você começou. Mas aí conta um pouco mais para o pessoal te conhecer. Foi o que você faz hoje, essa trajetória da sua vida aí, foi sempre o que você sonhou? Desde sempre você pensou em chegar onde você está hoje ou não? Como que foi isso para você? Assim, eu sempre tive uma identidade muito forte com a área de consultoria, sabe? Desde a época que eu fui estagiário de curso técnico de informática, atuando como estagiário no Banco do Brasil aqui em Belo Horizonte. Eu já saí do Banco do Brasil para atuar numa empresa de consultoria e era até mais voltada para palestra na época. E de lá eu fui para o Sebrae. E eu lembro que na época que eu era estagiário do Sebrae, aqui em Belo Horizonte, a coisa que eu mais observava era o trabalho dos consultores. E me chamava muita atenção, principalmente porque, assim, como diria minha avó, né? Eu acho que eu tenho aquela formiguinha que não deixa eu ficar sentado muito tempo na cadeira e quer movimentar muito, né? E a consultoria ela tem essa vantagem, porque nenhum dia é igual ao outro. Cada dia você está lidando com uma empresa diferente, você está lidando com dificuldades diferentes, e isso faz com que a gente cresça muito, faz com que a gente desenvolva muitas habilidades. Então, assim, num certo momento, por mais que hoje eu atuo de forma especializada no direito empresarial, atuo de forma especializada em formatação de franquias, né? Ainda assim a gente não deixa de ser um especialista em generalidades, né? Muito por essa formação e essa experiência de Sebrae, de cada hora atuar como empresa diferente, de um segmento diferente, de um ramo diferente, em uma cidade diferente, com um porte diferente, né? Uma praça diferente. Então, isso faz com que o tempo inteiro a gente esteja atuando ou procurando soluções para novos problemas, né? E isso tem sido na minha formação, porque por mais que a gente possa imaginar que está num lugar que a gente já quer, que era um planejamento e tal, ainda assim a gente sempre quer mais também, né? A gente sempre almeja mais. E essa formação um pouco até assim meio que colcha de retalhos, né? Minha formação principal é administração, depois contabilidade, depois que veio o direito. Contabilidade nunca atuei como contador, para ser muito sincero. Sempre que tem alguma coisa de contabilidade, eu ligo para o Wesley para perguntar para ele, não é minha praia, mas eu fiz muito porque a minha formação de administração sentia a falta
de ter um conhecimento mais aprofundado em matemática financeira, sabe? Por mais que a gente pense na estratégia do negócio, nas vendas, na produção, tudo isso vai ter um reflexo no financeiro. No final das contas, a gente precisa que a empresa dê resultado, que a empresa dê lucro, né? Então, o financeiro é muito importante para isso. Por isso, eu fiz essa formação na área financeira também. Muito bom, Júnior. E aí, agora, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, né? Falei assim, ó, hoje o Wesley, o espaço é do Júnior, então vai ser 80% ele, 20% nós, e olhe lá. Hoje a gente quer te escutar, porque, né, o pessoal já deve ter percebido aí, você tem bastante bagagem, bastante conteúdo, bastante conhecimento, e a gente vai te explorar um pouquinho hoje aqui. Mas vamos partir aí pro tema principal, né? Pro seu livro, né? O livro que você escreveu junto com a sua esposa, né? Com a Josiane. Eu quero que você me conte tudo. Eu tô aqui com o título, tô com tudo aqui, mas eu quero que você conte tudo pra gente. Como que foi o processo de construção desse livro, e depois você entra no conteúdo aí pra gente aprender bastante. Afinal, né, quem não quer aprender triplicar o lucro? E é o que o seu livro vai trazer pra gente. E aí pode ficar à vontade para contar no seu tempo aí, do seu jeito aí. E o Júnior, só para dar um parênteses aqui antes da sua resposta, eu acho que seria interessante também, com toda essa bagagem que você tem, essa vivência no mundo empresarial, as suas formações, como que você focou na questão de vendas, como que você percebeu essa brecha, né, essa demanda dos empresários, e como você desenvolveu esse tema e viu essa necessidade de escrever esse livro. Legal, legal. Aí nós estamos falando dos 2 livros, né, Wesley, que foram lançados agora esse ano, né? Que é o Triplique Seus Lucros e o Venda Sem Enrolação. Venda e Atendimento Sem Enrolação. Legal. O primeiro, sobre o Triplique Seus Lucros, como é que surgiu isso, né? Surgiu que eu sempre chegava aqui em casa e contava para a Josi as loucuras que eu tinha visto como consultor, sabe? De você chegar numa empresa para fazer uma consultoria financeira, uma micro, pequena empresa, e o dono da empresa olhar para você e falar assim, aqui, eu vou sair ali e já volto. E a consultoria acaba e o empresário não volta, né? Ou seja, você vai falar da área financeira e o cara não está preocupado, o cara não quer vivenciar o financeiro da empresa, ou não quer conhecer o financeiro da empresa. Outra, de você perguntar o faturamento de uma empresa e o empresário não conseguir te responder o que seria o faturamento. Ele não consegue saber o faturamento, né? O Wesley, na experiência sua como contador, já deve ter visto muito isso, né? Tem empresa que liga para o contador para perguntar o seguinte, aqui, quanto que eu estou faturando? O cara não sabe te responder nem a média de faturamento que ele tem. E aí, o negócio vira uma investigação. Lembra daquele quadro do Fantástico, que tinha uma chamada que falava assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Aí a gente entra para dentro da empresa e fica, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Cadê o faturamento? Cadê o lucro? O que sobrou aqui? E aí, de chegar em casa e contar essas coisas para a Josi, depois ela começar a atuar como consultora também, e passar a viver esse tipo de situação, a gente começou a colocar isso em forma de educar o público, né? Em forma de livro para isso. Porém, nós não quisemos contar muitos casos no livro, ele não tem esses causos muito específicos, porque senão as pessoas iriam se identificar ou poderiam se identificar. Mas, assim, qual que é a grande temática ali do livro? A primeira grande temática, o centro do livro, é a gente discutir o que é lucro, né? O que é lucro? Porque, assim, a maioria dos empresários, principalmente os empresários de pequena, micro, média empresa, eles ainda não têm um conhecimento de gestão e não têm também uma equipe que possua conhecimento para que os auxilie a visualizar, a ver o resultado. E aí, nesse sentido, eles acabam confundindo o lucro com várias outras coisas que não é lucro, né? Então, Wesley, Josi e quem estiver nos assistindo nesse momento, né? A grande dificuldade do empresário é ele vislumbrar o que realmente é lucro. E aí o empresário acha que o resultado da empresa dele é o faturamento, é a quantidade de caminhões que saem de manhã, é a quantidade de funcionário que ele tem, é a quantidade de produtos que ele faz.
E isso não é resultado, porque a história está repleta. Eu tenho certeza que aí do lado você vai lembrar de alguém, você vai lembrar de algum caso de uma empresa que quebrou faturando e faturando muito, né? A gente até assusta, não, como é que essa empresa quebrou? Porque resultado não é faturamento, muito diferente disso. Resultado é lucro. E o que é lucro, né? Porque eu acho que até uma questão cultural nossa, a gente tem meio que vergonha de falar sobre lucro, a gente esconde, a gente não fala, a empresa não fala nem faturamento, né? Então, assim, o que é o lucro? O lucro é o que realmente sobra, a última linha do DRE, do demonstrativo de resultado do exercício. Então, quanto que ela gerou de faturamento, menos as despesas variáveis que essa empresa teve, né? O que são os custos variáveis? São aqueles que são diretamente proporcionais ao faturamento, ou seja, quanto mais faturei, mais eu tive. É o CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto servido, o imposto, né? Tudo isso é o CMV. A comissão que a gente paga, né? Tudo isso são os custos variáveis. Vai sobrar minha margem de contribuição, que eu tenho que pagar todas as minhas despesas fixas, e aí sim sobrar lucro. Então, a primeira grande métrica que a gente tem que ter dentro da empresa é o lucro. Ela tem que gerar lucro, até porque ela precisa ser sustentável, ela precisa continuar existindo, né? Ela precisa existir para as próximas gerações, ela precisa pagar as contas, ela precisa manter a família do dono, a família dos seus empregados, né? Então, para isso, ela precisa ser sustentável. E ela só vai ser sustentável se ela tiver lucro. Só que a maioria dos empresários não sabe faturamento, não sabe lucro, e assim, geralmente, os empresários a grande parte que tem uma certa gestão já, essa gestão se faz através de fluxo de caixa, né? O que é fluxo de caixa? É aquela engrenagem, entrada e saída de dinheiro na linha do tempo, né? Que o fluxo de caixa me diz? Se eu tenho dinheiro para pagar aquela despesa no dia tal do mês tal, mas ele não me fala se eu tive lucro, né? Então, essa análise financeira versus a análise econômica do DRE. E é isso que a gente discute muito no livro, sabe? O que de fato é resultado para uma empresa, que é o lucro, e como apurar o lucro. Então, a primeira questão do livro é o que é lucro, e a gente discute isso muito bem, mostrando que esse tem que ser o primeiro resultado, né, que eu tenho que cobrar, esse primeiro indicador que eu preciso analisar, desmistificar lucro, porque a gente tem que discutir lucro, sim, a gente tem que falar de lucro, sim, e depois disso, como mensurar o lucro, né? E aí eu entro um pouco na própria ferramenta do DRE, como apurar, como resolver o DRE. Mais ou menos a primeira parte do livro, a primeira jornada é essa. Ô, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu estou lembrando aqui de um cliente que me procurou essa semana, porque ele assumiu. Ele vai estar assistindo aqui, ele sabe que eu estou falando dele, porque ele assumiu o financeiro da empresa dele. E aí, vamos dar uma dica para ele aqui, para tantos outros que estão nos assistindo. O dono da empresa começou a ter essa visão, ele foi educado aí, né? Você falou, porque muitos não têm essa visão ainda de que precisam, de fato, entender o financeiro, acompanhar. Esse cliente nosso já tem essa visão e ele assumiu. Por onde ele começa? O que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro ponto, assim, onde eu olho, o que eu olho, o que eu tenho que fazer para, de fato, estar no controle? Se você pudesse passar, assim, alguns indicadores mais fáceis para ele começar a ter essas visões que são tão importantes para... A gente fala, na verdade, o que acontece? Todos os números, né, a gente sempre fala isso. Os números, na verdade, eles têm tanta história por trás deles e a gente tem que aprender a interpretar esses resultados. Na verdade, a interpretação desses resultados que vão direcionar muito a gestão da empresa, uma gestão de alta qualidade. Quais seriam esses indicadores, assim, Júnior, para eles começarem a ter essa visão além dos números, assim? Sim, sim. A gente tem aí, aproveitando a fala do Wesley, né, a gente tem aí dois grandes momentos, né? O primeiro dele é o controle financeiro, eu ter dados, né, para eu transformar em informação. Essa é uma grande dificuldade nas empresas, porque geralmente, em alguns casos, ela não tem controle financeiro. Ela não registra o que entra e sai de dinheiro. Quando registra uma planilha de Excel que não permite fazer cruzamentos, e ainda tem a mistura pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o empresário se qualificar para ele ler aquelas informações e tomar as devidas decisões, né?
Aí, antes disso, antes da gente entrar na fala em si da Josiane, eu queria alertar o seguinte, imagina que é um tripé aqui, a gente tem um triângulo, né? O empresário, ele precisa ter um conhecimento muito específico da área dele. Aí, a laticínio, ele tem que saber muito sobre o leite, sobre a matéria-prima, sobre a produção do leite, sobre o escoamento, sobre a logística e tal. Conhecimento técnico. Se é uma loja, tem que saber onde compra, o que compra, qual produto, gestão, tal. Isso é o conhecimento técnico daquela área, que ele procura de uma forma muito fácil, participando de feiras específicas do setor, indo nessas feiras, né? Enfim. Um outro conhecimento que ele vai precisar é um conhecimento de liderança, vendas, gerir pessoas, contactar pessoas, negociar com pessoas, né? E o terceiro desse tripé é a gestão, são os números, né? Então, o empresário ele precisa se qualificar para saber lidar com esses números, para saber analisar esses números, né? Então, assim, eu costumo brincar que ser empresário é igual jogar videogame, né? Você pega o videogame lá agora, você vai na primeira fase, você tem algumas atividades, algumas tarefas, algumas atividades que você tem que fazer, o monstro é feio e a princesa é bonitinha. Aí você cumpriu tudo aquilo, né, ganhou a princesa. Aí você vai para a segunda fase. São outros pré-requisitos, são mais difíceis, o monstro é mais forte, a princesa é mais bonita. Então, na verdade, a gente fica nessa brincadeira de videogame aí o tempo inteiro, porque os problemas que você vai resolver hoje na sua empresa vão te gerar depois outras reflexões de outros novos problemas para resolver. E é como subir a escada, você vai, né, subindo ali esses degraus. E aí, esse conhecimento de gestão, você tem duas formas de adquirir ele. Você pode fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer cursos rápidos, como os do Sebrae, de 2, 3 dias, ou você pode contratar uma consultoria também, né? A relação com a consultoria, ela não pode ser uma relação de faça para mim, ela tem que ser uma relação de me ensine a fazer, né? A consultoria, ela não pode se perpetuar dentro da sua empresa. A consultoria, ela tem data de início, data de término, né? E objetivos a serem alcançados. Então, a consultoria, ela obrigatoriamente, uma boa consultoria, ela tem que transferir conhecimento para o empresário. Para amanhã, depois, esse consultor voltar, mas já voltar com um novo projeto, tá? Aí, dita essas observações, a pergunta da Josiane em relação a esse empresário que agora se propôs, né, parabéns, a ter um maior domínio da sua empresa. A primeira etapa são os controles financeiros, né? Os controles financeiros são fazer o registro de todo o recurso que entra e que sai na sua empresa. E, além de fazer o registro desses recursos, eles precisam ser bem feitos. Então, assim, não iria para a planilha de Excel conforme o porte da empresa, né? Uma empresa de serviço, tranquilo, 2, 3 funcionários, até que dá para você controlar na planilha de Excel. Mas, principalmente uma indústria, algo mais complexo do ponto de vista financeiro, é muito difícil você fazer o controle na planilha de Excel, porque ele não vai fazer os cruzamentos, você vai precisar de várias planilhas de Excel e vai dar muita inconsistência. Então, assim, um software de gestão para que você consiga controlar todo o recurso que entra e que sai, e nesse software o pulo do gato é você mexer no plano de contas, fazer um plano de contas que te permita classificar todo esse dinheiro que está entrando e saindo. Tendo esse plano de contas, você vai ter uma vantagem muito grande, porque aí todo o dinheiro que entrar e sair, né, vai estar registrado, e o plano de contas já vai fazer para você o fluxo de caixa, como já vai fazer também o DRE, o operacional. Aí, a partir daí, o que é legal de ser feito? Você contratar um consultor que possa te ajudar a analisar esses relatórios, ler os relatórios e te explicar os relatórios, para que você possa, a partir daí, ter uma posição enquanto gestor, né? Enquanto gestor. E, assim, o básico de tudo, duas observações, assim, para básico de tudo, a primeira delas é, obviamente, a separação, pessoa física, pessoa jurídica, né? O princípio dos entes.
A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muita empresa, você vai atender o empresário fala assim, mas eu não recebo nada para trabalhar na minha empresa. Você não recebe nada? Vamos conferir. Aí você vai conferir, a empresa paga a escola dos meninos, a empresa paga o supermercado, ou seja, tem uma mistura muito grande, pessoa física e pessoa jurídica, né? O que a legislação não permite, já seria contrário à legislação, já dá um impacto muito negativo do ponto de vista legal, né? E até de fraude mesmo, né? Embora a empresa seja sua, mas enfim, isso é um papo lá para outra análise, uma análise mais jurídica, que do ponto de vista de gestão, essa mistura não nos permite ver o resultado da empresa, e o outro problema é que o empresário vai sempre crescer o padrão de vida dele, vai aumentar o padrão de vida vai ficar mais caro, e às vezes, em alguns casos, a empresa não consegue pagar o padrão de vida do empresário, né? Então, assim, 2 momentos que o empresário recebe dinheiro da empresa dele: prolabore, o seu salário trabalhando na sua empresa, né? E divisão de lucro. Se você colocar um prolabore muito alto, você vai tirar recursos da empresa como se você estivesse fazendo um adiantamento de lucro de prejuízo. Então, essa é uma observação que a gente precisa fazer. E a segunda observação que a gente precisa ter muito cuidado também, principalmente quando a gente fala que a gente vai implantar controle financeiro, eu costumo brincar o seguinte: a gente precisa acertar primeiro o elefante. A gente tem que estar preparado para acertar o elefante. É ele que nos interessa. Por que isso? Porque às vezes você passa por uma empresa e o empresário fala que tentou implementar um controle financeiro. Aí ele pegou uma agenda e começou a anotar até o cafezinho que ele tomava na padaria, o pão que ele comeu, isso aqui. Cara, ninguém consegue fazer isso. Não tem coisa mais chata no mundo do que ficar fazendo esse controle financeiro de para que lado que eu vou pentear o cabelo da pulga, sabe? Aí o cara começa a anotar valores e aí ele desiste daquilo depois de 1 semana, 2, 3 semanas. Ou como diria minha avó, o molho fica mais caro do que o frango, ou seja, dá tão mais trabalho ele ter um controle de centavo que ele não consegue resolver. Então, primeiro acertar o elefante. O que é o elefante? São os grandes números, né? O faturamento, o valor das suas principais contas ali. Aí depois você começa a separar até você chegar nos valores menores. Então, a dica para essa pessoa para esse empresário que está assumindo o controle financeiro é calma, tranquilidade, vamos acertar o elefante primeiro, sem loucura de querer acertar os mínimos detalhes na primeira, não vai. Aí, a cada mês que você fechar os relatórios, você vai aprimorar cada vez mais esses controles gerenciais, tá? Então, primeiro, controle financeiro, né, se tiver o software, melhor ainda, entrada e saída de dinheiro e um plano de contas bem feito. Com certeza, seu contador pode te ajudar, algum consultor da área financeira pode te ajudar, um plano de contas específico para a sua empresa. Não é pegar um daqueles planos de contas gigantescos que, às vezes, a contabilidade usa, né? E a gente não consegue aí, gerenciar ele tão bem. Muito bom, Júnior. Eu estou pensando aqui em 2 coisas. Uma é que é legal a gente falar, porque eu conheço muitas pessoas que têm um excelente controle, um controle muito bom, sabe o que entra, sabe o que sai, mas não sabe o que fazer com aqueles números, né? Então, assim, tá vendo que o dinheiro está indo embora, tá vendo com que o dinheiro está indo embora, mas não sabe como agir naquela situação. Então, assim, muitas pessoas mesmo controlam, mas não sabem como agir. Então, eu queria que você desse uma dica no como agir com aquelas informações. E a outra questão é sobre caixa. Porque a gente vê no nosso dia a dia, por mais que a gente converse, né, você que está aí, sabe que caixa é uma coisa básica, até na nossa própria vida pessoal, né? Se a gente não tiver um dinheirinho ali, pode ser que uma hora alguma coisa dê errado. Porque a gente está aí, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Há alguns anos atrás, uma pandemia que ninguém esperava. Então, assim, a qualquer momento a gente está exposto aí a qualquer situação. Então, a gente vê que as empresas não têm caixa, Júnior. Provavelmente você já viu isso também. E eles não sabem por onde começar para iniciar um caixa. E aí, se você tiver alguma dica também, eu gostaria que você falasse com a gente sobre isso aí. Essa é uma observação muito interessante. Uma vez eu passei por uma empresa que toda sobra de caixa que ela tinha, o empresário tirava
investir em outras coisas, montava outra empresa, outro negócio e tal e tudo mais. E aí vai montando assim um castelo de cartas, né? Porque nada disso tem um lastro por trás que segure isso tudo de pé, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, sim, e constituir um caixa que nos permita manter a empresa de pé caso ela tenha alguma necessidade. E aí vem mais um detalhe, né? O cálculo para isso, a parte técnica para isso seria a necessidade de capital de giro, né? O NCG. Qual a necessidade de capital de giro da sua empresa? Assim como a sua empresa tem estoque de matéria-prima, tem estoque de produto acabado, né? Ela precisa ter um estoque de dinheiro também, que ela vai segurar a empresa entre o pagamento do seu fornecedor e o recebimento do seu cliente. Então, isso é necessidade de capital de giro. Se você não tiver se você não tiver calculado a necessidade de capital de giro e não tiver esse capital de giro guardado na sua empresa, qual o problema que pode ocorrer? No dia de pagar uma conta, você não tem o dinheiro. Aí você sai fazendo qualquer negócio, dando desconto para pagar à vista, você vai no banco e pega ou usa o capital que está à sua mão mais fácil, que sempre é o mais caro, né? Capital, quanto mais fácil, mais caro é. Cartão de crédito, conta garantida, limite de cheque especial, né? E aí você vai usando isso e aí você acaba criando um custo oculto que muitos não calculam, que é o custo financeiro da operação. Então, a primeira questão é termos um capital de giro, um valor de estoque, um valor em espécie, em dinheiro, né? Em espécie não, né? Em dinheiro, pode estar na sua conta bancária, geralmente você vai deixar ele ali investido em renda fixa, né? Em alguma coisa que você consiga pegar ele rápido. Qual que é o objetivo desse dinheiro? É pagar as contas, pagar os seus fornecedores antes de você receber dos seus clientes, né? Então, tem uma fórmula para fazer esse cálculo, é super tranquilo de ser feito. Se você tiver DRE, você consegue calcular, inclusive, o ponto de equilíbrio, você consegue ter uma ideia, no DRE ainda não, mas lá no fluxo de caixa, você consegue calcular o capital de giro, né? A outra questão é um capital de emergência, né? Intempéries podem acontecer, né? Nós tivemos aí na região de Juiz de Fora, o Pá, por exemplo, muitas empresas ficaram debaixo d'água, perderam todo o estoque. Por mais que vai ter alguma ajuda governamental que possa vir a ter, a gente não sabe quando isso vai acontecer, em qual momento. Então, é muito interessante que a gente tenha algum capital, não só pessoa jurídica, mas pessoa física também. Então, primeira questão, o cálculo do capital de giro, né, para você ter esse dinheiro lá investido. E o segundo é um capital reserva de emergência também. E aí teria que calcular conforme o volume de cada empresa. Então vamos lá. Ô Júnior, com base no que você falou há pouco, a respeito de a gente ter todos os dados, né, os dados financeiros, os dados patrimoniais da empresa, para a gente gerar ali o nosso fluxo de caixa, né, e gerar também o plano de contas, eu queria só dar uma facilitada no entendimento, que às vezes a gente acaba usando uma linguagem mais técnica e a gente gosta de sempre trazer isso para todas as pessoas, aqueles que têm os conhecimentos técnicos e para as pessoas leigas que estão em busca desses conhecimentos, né? Vamos lá então. Toda a movimentação dos recursos, saída e entrada, são ali lançados no livro diário, né? Que aponta ali o dia a dia, o lançamento, tudo que entrou, tudo que saiu da empresa. Além do livro diário, a gente começa a ter a figura do livro razão, que é o que vai elaborar o plano de contas, que o Júnior comentou aqui. Esse livro razão nada mais é do que você pegar todas aquelas movimentações que aconteceram ali na empresa e a gente meio que colocá-las em gavetas, né, para a gente conseguir fazer a organização daqueles dados, né? Então, o que vai constituir um plano de contas, assim, só para vocês terem um entendimento mais fácil? São todas as questões patrimoniais e obrigações da empresa. Então, vai ter ali um caixa, vai ter contas bancárias, vai ter um equipamento que foi comprado, né? Então, todas essas movimentações ali não implicam necessariamente num resultado financeiro, né? Em si, numa movimentação patrimonial da empresa, é o que gera valor para a empresa, né? O resultado disso tudo, que são as vendas, são as despesas incorridas, aí já vai lá para a DRE, que aí já são movimentos ligados diretamente aos resultados financeiros, à margem líquida, né? Que é outro ponto. Exatamente.
Aí, Júnior, é só para a gente voltar um pouco, que eu acho também interessante a gente voltar no questionamento lá das pessoas que têm essas informações financeiras, né? Elas têm isso tudo muito bem controlado, tudo muito bem lançado, mas não sabem como proceder com elas, não sabem como tomar decisões a partir dali. O que seria uma orientação aí de um profissional mais expert aí? Vamos lá. É raro, mas acontece com muita frequência, né? Tenho os dados, mas não sei analisar tão bem esses dados. Bem, é normal, isso acontece. No dia a dia, a gente depara com essa situação nas empresas. Empresa que tem um bom controle de entrada e saída de dinheiro, tem até uma boa classificação do plano de contas, tem todo o potencial para gerar os relatórios, né? Mas quando gera, o empresário não sabe analisar, não sabe diferenciar. Bem, o que precisa ser feito? O ideal é que esse empresário ele adquira conhecimento, ele se capacite para isso, que ele conheça, né, a gestão financeira. E aí ele tem várias formas de fazer isso. Ele pode fazer uma faculdade, ele pode fazer alguns cursos rápidos, como o próprio Sebrae tem, ou ele pode contratar um consultor para que esse consultor pegue o resultado da empresa dele, faça essa análise e explique para ele, sente do lado dele e mostre, olha, está vendo esse número? Esse número tem correlação com esse. Está vendo que é um CMV, um custo da mercadoria vendida? Está vendo que ele impacta diretamente na margem? Olha que nesse mês teve uma flutuação de CMV, olha como é que ele flutuou na margem, olha como é que ele impactou no resultado da sua empresa. Porque o empresário, ele sabendo essa correlação dos números, depois ele vai tomar decisões no dia a dia que vão impactar melhor o lucro dele, que vão gerar mais lucro. Então, assim, ele precisa procurar conhecimento, ele precisa se capacitar. Lembra que eu falei com vocês daquele triângulozinho? Ele precisa agora de conhecimento de gestão. E o conhecimento de gestão ele vai ter através de um curso de graduação, se ele estiver disposto a ficar lá 4 anos, 2 anos numa faculdade, ele vai ter os cursos rápidos de 2, 3 dias, que podem ser presenciais ou online, ou ele pode propriamente contratar um consultor, um mentor, que vai pegar os dados que ele já tem na empresa dele e vai ajudá-lo a analisar. Mas aí vai a grande dica para o empresário. Eu vejo que essa forma do mentor ou do consultor é sempre a forma mais rápida de eu ter essa análise. Mas ela não pode criar relação de dependência, como eu já disse aqui. O consultor tem data para entrar, objetivo para alcançar e data para sair, né? Então, é o seguinte, qual a transferência de conhecimento? Ele pode fazer, primeiro eu posso, né? Geralmente eu faço assim, pego os dados da empresa, vou checar se esses dados estão congruentes ou incongruentes, né? Porque pode ser que durante a análise, isso é normal, você ache falhas do controle financeiro, e aí você vai fazer essa ponderação lá embaixo, mas você já faz uma primeira análise. Ensina o empresário o que você está fazendo, como que você está fazendo, por quê? Porque você tem que deixar para ele aquela outra pergunta que você me fez lá atrás. Você tem que deixar para o empresário um painel de controle. Quais são os principais indicadores de gestão do seu negócio, né? O CMV, ou o custo de serviço prestado, o faturamento, principalmente o lucro. Então, você precisa deixar os indicadores prontos para ele fazer uma análise dessa. E se você tiver a DRE, com a análise horizontal e a análise vertical, você já tem bons indicadores ali que já te ajudam. Agora, claro, cada tipo de empresa precisa de indicadores diferentes. Se for uma indústria, ela vai precisar de indicadores também da área industrial, da área de produtividade, né? Da produtividade por funcionário, performance, isso tudo até para formar a precificação da empresa a gente precisa. Se for alimentos, igual ontem eu fiz uma palestra aqui no Preparo Gastronomia. Se for alimentos, dificilmente você faz uma formação de preço de venda sem ter a ficha técnica do produto, né? Então, tudo isso precisa ser feito, precisa ser revisto. Agora, sem sombra de dúvidas, o empresário pode procurar essas informações através de uma consultoria, desde que ele deixe claro para o consultor que ele procura a transferência de informação, que ele quer aprender a fazer isso sem o consultor depois. Então, um resumo, tenho todos os dados, eu preciso de indicadores. Se eu não consigo identificar quais indicadores eu preciso, ou eu vou me capacitar
né, numa faculdade, em cursos do Sebrae ou em algum outro curso, ou eu vou contratar um consultor. Ou eu defendo que se capacitar num curso, pelo menos, e mais o consultor seria ainda mais viável, até para ele entender a linguagem do consultor e depois ele conseguir manter, depois que o consultor sair, ele conseguir manter aquilo ali, né? Doutor, eu costumo dizer que depende muito da velocidade que ele precisa da análise, porque o consultor vai ser mais rápido, vai entregar o negócio pronto e vai explicá-lo. Agora, se ele tiver a base de conhecimento, ele vai conseguir tirar muito mais proveito daquela informação. Então, lembra o seguinte, você tem habilidades que você já desenvolveu da parte técnica do seu trabalho, uma vidraçaria, o cara é muito bom como vidraceiro, ele foi crescendo, abriu uma vidraçaria, aí dali a pouco ele precisa ter funcionários, ou seja, ele precisa aprender a gerir outras pessoas, daí a pouco ele tem um movimento financeiro maior, ele vai precisar de novas habilidades, de novos conhecimentos. Lembra que eu brinquei que é jogar videogame? Ele está jogando videogame. Agora as habilidades e as competências são diferentes, o monstro é mais feio, né? Agora, o empresário, geralmente, a grande maioria dos empresários, eles têm essa que a gente chama de mindset de crescimento, né? Eles sabem que precisam procurar novas informações, que precisam procurar e adquirir novas habilidades e competências. Então, essa habilidade e competência da gestão financeira, ele precisa também. Então, assim, os cursos do próprio Sebrae, presencial na sua cidade, online, são cursos legais para você formar a parte de conceitual do negócio. O que é uma análise de fluxo de caixa? O que é uma análise de DRE? O que o DRE me mostra? O que o fluxo de caixa me mostra? Como é que eu faço os dois conversarem, né? Como é que eu implemento o controle financeiro? Então, tudo isso é muito legal, e se ele tiver o conhecimento, sem sombra de dúvidas, ele vai estar muito mais bem preparado, né? Inclusive, a gente brinca que, na maioria das vezes, a concorrência se dá a nível de custo. E se eu consigo ter um controle de gestão melhor do meu negócio, eu consigo saber até onde que eu chego. Eu consigo licitação, participar de licitação, venda corporativa para B2B, que geralmente o pessoal aperta mais nas negociações, né? Eu preciso ter esse conhecimento de gestão até para que eu seja mais competitivo no preço, né? Porque se eu não tenho, eu vou dar desconto de qualquer jeito. Aí eu posso vender, inclusive, dando prejuízo, que é raro, né? É raro, mas acontece com muita frequência. O cara, como ele não tem controle financeiro, ele não tem um controle de custos, ele não faz uma precificação, ou aquela precificação é feita olhando para o lado, né? Eu olho para o vizinho, se o vizinho está com um carro novo, eu posso baixar um pouquinho o preço, e aí vai indo. Então, assim, ter o controle na mão, até para você ter ciência do que você está fazendo, e para a sustentabilidade da empresa. Não, perfeito. A gente tem alguns clientes, né, que é muito comum, falou assim, não, eu sei que o meu negócio deu certo, que esse mês sobrou um dinheirinho. Então, assim, isso aí já demonstra que ele não tem controle nenhum, ele não tem lançamento nenhum. Eu acho que ainda mais preocupante, ele não tem previsibilidade nenhuma do negócio dele, né? Essa questão de previsibilidade, essa questão de você ter um estoque financeiro, de dinheiro especificamente. Além de várias situações que foram citadas aqui, nós temos a reforma tributária, que já iniciou, né, e vai gerar impacto direto agora, já a partir de janeiro desse ano, de 2027. Então, essa reforma tributária é mais uma situação que vai demandar essa necessidade de caixa, né? Então, a gente vê que é muito comum os empresários terem esse crescimento, né? E eu e a Josi, a gente bate muito no ponto que é o seguinte, Júnior, você tem que ser especialista no seu negócio. O resto você tem que ter especialistas trabalhando com você, né? Então, assim, uma equipe bem formada, bem estruturada, te deixa livre para você pensar no seu negócio, né? Com a empresa, a gente direto bate nessa tecla, né? Ela é basicamente vendas. Então, se você é um ótimo vendedor, você tem um produto excelente, foca nas vendas e deixa todo o retorno ali, né? O backstage, digamos assim, com consultores, com especialistas, com equipe muito bem treinada, para você dar conta disso tudo, né? E você não interromper o seu crescimento. A gente tem como muito sólido em todos os processos de crescimento, que se você não tiver uma boa estrutura, né, você não adianta crescer, que você vai chegar num período ali na frente que você vai ter que retornar para você arrumar a bagunça, para aí sim você ter um crescimento efetivo,
um crescimento mais concreto, digamos assim. Ô Júnior, e falando em crescimento, eu queria voltar nossa conversa agora para a pauta do seu livro, né? O título é muito forte, né? É um título de um impacto assim, só de você ler o título já dá vontade de entrar no livro e ler ele. Vamos aprofundar um pouco nessa questão de triplique o seu lucro aí, que você foi um pouco ousado nesse título aí, eu tenho certeza que você tem mais do que bagagem para sustentar isso tudo. Vamos trazer um pouco desse livro aí para nós aí. Vamos sim, e eu só quero fazer um complemento à sua fala anterior, que eu acho que é isso mesmo. A pessoa tem que ter especialistas trabalhando para ela, tem que ter outras pessoas. Mas lembrar o seguinte, você terceiriza a operação dentro da sua empresa. Você contrata outra pessoa para fazer o controle financeiro, para lançar as notas e tal. Mas a tomada de decisão, a estratégia tem que ser sempre sua. Por isso, você precisa ter o conhecimento de gestão financeira. Para que quando o outro lá fizer os lançamentos, você possa ler e analisar. Exatamente. Exatamente. Ô, Júnior, só para complementar, é exatamente isso que a gente defende. A gente sempre fala isso. Na verdade, é um dos objetivos do Grupo Equilíbrio. Até por isso existe o Ponto de Equilíbrio aqui no YouTube. Trazer essa consciência, porque a gente entende, principalmente na nossa área, que é a fiscal, né, a parte financeira, que as pessoas há muito vêm terceirizando isso, né, vendo sempre como um custo. E aí, quando a gente atende, no nosso segmento ali, os donos de indústria de laticínios, não, mas meu contador já faz. Às vezes o cara está no regime errado, mas não, meu contador falou, mas ele não consegue entender por quê. Aí, nos últimos episódios, até a gente falou, o ônus da empresa é do dono, não é do contador, do consultor. E o bônus e o ônus e o bônus. Então, assim, concordo. Tudo que a gente está falando aqui é exatamente o que o grupo traz. O dono precisa ter pessoas capacitadas e precisa ter consultores, precisa ter profissionais, prestadores de serviços de excelência, mas ele precisa entender, até para ele conseguir questionar esses consultores, né? Para ele conseguir ter uma visão também do negócio dele. É o que o Wesley falou, ele precisa entender o negócio dele, ele precisa conhecer minimamente o negócio dele para ele conseguir tomar as decisões. Para que ele possa tomar as decisões. Então, assim, terceirizou operacional, mas não terceirizou estratégico, tomar decisões. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar do livro, então. Por que triplique os seus lucros, né? Porque a gente fala muito em como a gente precisa ver resultados. E, às vezes, a empresa está tão desorganizada e são detalhes que você consegue organizar num período de 6 meses, 8, 12 meses, que você consegue, de fato, triplicar esse lucro, né? Até que no livro a gente tem um exemplo de uma confecção, de como é que a gente conseguiu triplicar o lucro dessa confecção num relativo espaço de tempo, com a organização, troca de alguns fornecedores, mudança mesmo de alguns clientes. A gente não tem que vender para todo mundo, né? A gente tem que vender para quem é o perfil do nosso negócio. O próprio posicionamento de mercado fala muito sobre isso. Então, a primeira etapa, que é a primeira parte do livro, a gente fala muito sobre o que é o lucro e como fazer essa análise do lucro, né? Gerar o DRE, como analisar o DRE. E tem uma surpresa para quem está nos acompanhando até agora. Daqui a pouquinho vamos dar um brinde para o pessoal. E aí a gente consegue mensurar. Depois que a gente mensura, a gente precisa, então, cortar os custos, verificar os custos que a gente consiga diminuir. E eu tenho para mim que qualquer custo, qualquer negociação, você consegue reduzir uns 5%, talvez até mais um pouquinho, desde que você negocie um processo de negociação bem feito. Agora, não é qualquer custo que eu posso cortar, né? Imagina que eu tenho uma empresa que os meus clientes só venham pelo meio digital. E eu chego aqui, corto o marketing digital, corto o investimento. Não, vou deixar de vender. Então, assim, a gente precisa separar os custos em 2 grandes tipos, né? Custo estratégico e custo não estratégico. O que é um custo estratégico? Aquele custo que traz cliente até a minha empresa. O que é o custo não estratégico? É aquele custo que ninguém está nem aí para ele, que eu não preciso ter. Ele não traz cliente, ele não faz com que as minhas vendas aumentem. Então, eu preciso diferenciar essas 2 coisas, né? E ter muito cuidado com o custo. Por exemplo, eu tenho uma hamburgueria artesanal, né? Com material diferenciado, hambúrguer diferenciado.
não adianta eu baixar a qualidade do material, dos insumos, porque eu vou perder a minha clientela. Então, até isso eu tenho que analisar, custos estratégicos e custos não estratégicos. Bem, então, a redução dos custos, mas não de qualquer custo. Eu tenho que ter muita preocupação com os custos estratégicos, aqueles custos que vão fazer com que eu perca cliente, com que eu perca venda, ou que atrapalhe o meu posicionamento de mercado. Tudo isso está muito detalhado no livro, tá, pessoal? E o terceiro é o aumento das vendas. Eu preciso... esse termo aumentar a venda é um termo assim, muito comum de ser utilizado. Vamos mudar. A gente precisa melhorar as vendas. Porque venda não é só aumentar. Eu preciso de venda boa. Preciso de venda com margem. Então, lá a gente discute os canais de vendas, como analisar o resultado por canais, né, de vendas, e aí como é que eu posso aumentar essa venda, tratar os meus vendedores, gerar premiação para eles. Então, todas essas dicas estão lá, e no final do livro, para encerrar, a gente tem um bloco só de ferramenta para te ajudar a colocar tudo isso em prática na sua empresa. Nossa, maravilhoso. Perfeito, Ó, antes de você entregar o presente aí, que você vai entregar para o pessoal que está assistindo, você tem um outro livro, né, de vendas, e de vendas você entende, best-seller lá na Amazon. E ele quase não apareceu, ó. Chega um pouquinho mais quase apareceu. É esse daqui. E aí, a gente já vai fazer o convite aqui para a gente gravar um próximo vídeo, onde a gente vai falar só sobre vendas e tratar desse seu livro, né? Aceita? Ótimo, que legal, adorei. Pode marcar. É o livro Atendimento e Vendas Sem Enrolação. É um livro mais voltado para o gestor de vendas, para o dono da microempresa, e a gente vai dando aqui algumas dicas, um passo a passo de como ele melhorar a venda da empresa dele. E aí, podemos dar o presente, pessoal? Vai ser fantástico. Pode dar o presente aí, Júnior. Pessoal, a gente vai colocar aqui embaixo o link da venda do livro na Amazon, né? Ele está lá à disposição de vocês, para quem quiser ler o livro, pegar o livro, né? Ter o livro, tanto na versão digital quanto na versão impressa, sentir o cheiro. Eu gosto. Eu tenho o Kindle, mas eu não acostumei com ele, não. Eu sou do impresso. Eu gosto de riscar o livro, de marcar, enfim, trazer as ideias, né? E além do livro, a gente está também preparando o lançamento de um curso online do livro, um curso com a mentoria do livro, e aí vai ter o link aqui embaixo para vocês também, quando a gente fizer o lançamento. Mas de antemão, já adiantando para todo mundo, vai ter um presente aqui para vocês, que é um mentor de IA do livro, um mentor de IA, onde você pode conversar com o livro. E aí ele vai te perguntar qual a sua área, qual o seu segmento, e ele vai passar com você por todos os capítulos do livro e vai te dar exemplos específicos da sua área, da área que você disse para ele que você atua. Então vai estar aqui embaixo também esse link. Vai ser um prazer ter vocês lá participando. Lembrando, pessoal, IA é fantástico, é muito usual IA, mas IA não é meu chefe, IA é meu estagiário, tá bom? Quem toma decisão é você, não é a IA. A IA vai estar lá só para te apoiar e você toma a sua decisão. Júnior, muito bom. Eu amei esse presente. Eu acho que você é a primeira a utilizar, com certeza. Foi um prazer, né? No início você falou que é um privilégio estar com a gente, mas com certeza para a gente é muito mais. É um privilégio poder conversar com você de novo, depois de tanto tempo que a gente não se encontra, né? Então, muito obrigado pela participação, por tudo que você entregou. Já estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. E é isso. É isso. Eu acho muito bacana, Júnior, essa sistemática que vocês trouxeram no livro, de aplicar conceito, aplicar exemplo e dar um plano de ação, o que fazer, como fazer, estão aqui as ferramentas. Eu acho que esse é o grande diferencial, eu acho que da doutrina que vocês adotaram, né, de treinamento. Eu acho isso muito bacana, porque muitos empresários leem os conceitos, mas não sabem aplicar. O seu livro mostra como aplicar, a IA ainda auxilia a entender todo o conceito do livro para o segmento dele, bem específico. Então, é um atendimento personalizado, né? Então, achei fantástico essa temática que vocês adotaram aí. E a IA está preparada para discutir com ele o que é um DRE, mostrar a diferença do fluxo de caixa. Então, está tudo isso lá para ele perguntar. É um mentor mesmo à disposição dele. Ai, que beleza. Pessoal, parabéns. Muito obrigado, Josiane, muito obrigado. Pessoal, foi um prazer estar com vocês.
O Wesley tem muito tempo também que eu não encontro pessoalmente. Quem sabe o próximo programa a gente não grava aí, né? Presencial. Ia ser uma honra, hein? Vamos agendar isso direitinho. Pessoal, me despeço de vocês aqui, foi uma oportunidade. Como vocês sabem, eu já disse para vocês, o convite que vier daí para cá, já considero sim, não precisa nem falar o que é, só me avisa o dia onde que eu tenho que estar, com vocês eu estou em tudo. Pessoal, muito obrigado, um prazer, uma honra e continuo à disposição de todos. Muito Tchau, obrigada, pessoal. gente. Tchau, até a próxima. Valeu, Júnior, um abraço.